Congar, O grande teólogo Congar dunque un estraneo, non un membro del rinnovamento, é um estrangeiro, não é membro da renovação. in un grande congresso internazionale E durante um congresso internacional, disse essas palavras: come diceva non situare in questa corrente di grazia como não situar, não considerar a renovação carismática como sendo parte dessa corrente de graças do Espírito Santo. esso si è diffuso in poco tempo come fuoco nella steppa. Ela se espalhou em pouco tempo como um fogo na mata. E lui diceva questo nel 1981 E disse isso em 1981. e ancora diceva è ben più che una moda, E acrescentou: é mais que uma moda. un aspetto che colpisce è questo. O que nos toca é que este movimento mudou a vida das pessoas. Cambia la vita della gente. Isto muda a vida das pessoas. È vero o no? Isso é verdade ou não é? La vostra vita è cambiata? Sua vida mudou? Anche la mia è cambiata, gloria di Dio. A minha também mudou para a glória de Deus. O padre Raniero Cantalamessa, esse franciscano, capuchinho, teólogo e historiador, se consagrou há vários anos à pregação de um novo Pentecoste pelo mundo, com uma convicção carismática e ecumênica particular. Desde 1980, é também pregador da Casa Pontifícia. Convencido que o evento de Pentecoste, que já tem 2000 anos, é vivido no mundo hoje, o padre Raniero Cantalamessa nos convida a reconhecer e a viver o sopro vivificante do Espírito Santo, manifestado particularmente neste importante movimento da renovação. Esse despertar espiritual vivido nas igrejas cristãs desde o começo do século XX. Chegando o dia das Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Allora dire che tutti furono pieni di Spirito Santo Dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo quer dizer que todos viveram essa experiência transformadora de ser amado por Deus. O amor de Deus, podemos imaginá-lo como um oceano que, num certo momento, transbordou e inundou os apóstolos. Nesse dia, viveram o batismo no Espírito. A imagem do batismo significa ser completamente imergido, submergido pelas águas. Então os apóstolos foram submergidos pelo amor de Deus. E o senhor, pessoalmente, como encontrou a renovação carismática? Qual foi a sua experiência pessoal de Pentecostes? O que isso mudou na sua vida? Num certo sentido, tudo mudou. Já tinha sido ordenado padre, era professor na Universidade Católica de Milão, ensinava a história das origens do cristianismo, quando encontrei pessoas que tinham recebido essa graça de Pentecostes. De início, resisti e mesmo critiquei, como um padre católico que tinha sido formado antes do concílio. Isso de uma maneira muito tradicional.
Mas, evidentemente, que o Espírito Santo me esperava, porque tive a oportunidade de participar de um encontro ecumênico carismático na América. E lá tive o primeiro impacto carismático. E foi, sobretudo, numa casa de retiro nos Estados Unidos que tomei a decisão de dar as rédeas de minha vida ao Senhor. Acredito que é a iniciativa essencial para receber a graça de Pentecostes, de abandonar-se ao Senhor. É dar-lhe verdadeiramente uma carta em branco em nossa vida. Recebi o batismo no Espírito. Aparentemente, não aconteceu nada de excepcional, de extraordinário durante essa oração. Mas nos dias seguintes, notei que algo tinha mudado na minha vida. De início, quando abri a Bíblia, ou o breviário para rezar os Salmos, a Bíblia tinha se tornado um livro vivo que me falava. Alguns salmos me pareciam ter sido escritos alguns dias antes só para mim. Pois descobri que um dos primeiros frutos do Espírito Santo é que a Bíblia torna-se um livro vivo no qual Deus fala hoje. E um outro sinal que algo tinha mudado foi quando, voltando para a minha comunidade franciscana capuchinha em Washington, me senti atraído pela igreja. Então, a oração tinha se tornado uma necessidade, não uma dificuldade, mas algo atraente. E a oração ia num sentido trinitário que é próprio da oração cristã. Ou seja, o Pai nos manda para o Filho nos fala do Pai, e cada pessoa parece impaciente de nos revelar a outras pessoas. É a dinâmica do amor. O que mudou também de um ponto de vista exterior é que um dia o Senhor me falou através de uma visão. Nada excepcional, nada sobrenatural, acho, mas para mim era muito real. O Senhor passou na minha frente e disse: se você quer me ajudar a proclamar o reino de Deus, deixa tudo e siga-me. E entendi que Ele queria que eu deixasse o ensinamento universitário, a cadeira de professor e mesmo diretor de um departamento nesta mesma universidade, para tornar-me um pregador itinerante da palavra de Deus. E eu disse sim. Então, com obediência ao meu superior, deixei o ensino. Estava me preparando para esse novo ministério quando veio a notícia de Roma que João Paulo II me nomeou pregador da Casa Pontifícia. As pessoas não sabem o que isso quer dizer, mas isso quer dizer que o Papa, com os cardeais da Cúria Romana, os superiores gerais das ordens religiosas, vem cada sexta-feira de manhã no Advento e na Quaresma para escutar a meditação dada por um capuchinho. Faz 29 anos, esse capuchinho sou eu. Isso foi uma graça inacreditável. Ela me permitiu de fazer ressoar, no coração mesmo da igreja, essa graça de um novo Pentecostes que circula na igreja. Cheguei mesmo a pregar sobre o batismo no Espírito na Cúria Romana. Mas o que é o batismo no Espírito, sendo que já recebemos o Espírito Santo no nosso batismo? Pois pedimos de novo: vem, enche-nos, cura-nos. Mas se já o recebemos, para quê? Sim, é uma objeção a qual tive ocasião de responder várias vezes. De início, é preciso sempre se dar conta que a expressão batismo no Espírito Santo não é uma invenção da renovação. É o Cristo que inventou essa expressão. A última palavra que disse aos apóstolos foi: vocês serão batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E o que se passa daqui a poucos dias é o Pentecostes, evidentemente. Então, é o Cristo que, com essa expressão, batismo no Espírito Santo, designou Pentecostes, o qual não é o batismo na água. Então, é uma graça que para nós supõe o batismo na água, o sacramento, mas que se acrescenta como uma graça extraordinária, a qual não é necessário identificar nem classificar.
Além disso, é a Igreja que nos ensinou tudo isso. Todas as orações, todos os hinos ao Espírito Santo começam com o convite: Vem, Veni Creator Spiritus, vem Espírito Criador, Veni Sancti Spiritus. Todos os hinos, pois é a Igreja que canta, é a Igreja que recebeu o Espírito Santo e, portanto, a Igreja nos ensina sempre a dizer: Vem, vem, vem. O Espírito Santo está aqui, deve vir sempre. Ele deve vir, pois nossa capacidade de acolhê-lo deve se renovar. Após ter recebido o Espírito Santo, podemos até o deixar de lado, descuidar dele, pois o batismo no Espírito Santo é como tirar as cinzas para que o fogo que foi aceso no nosso batismo consiga realmente reaquecer nossa vida cristã. Não vejo dificuldades teológicas contra a ideia do batismo no Espírito. A condição que seja claro que não se trata de um oitavo sacramento. Ele é um modo de reavivar todos os sacramentos. Eu o vivi desta maneira. Evidentemente, me perguntei por ocasião do meu batismo no Espírito, o que é esse batismo no Espírito? E mesmo antes de fazer estudos teológicos que fiz depois, a resposta era clara para mim. Era um modo de comprovar o que tinha acontecido no meu batismo. Na época, outros tinham respondido em meu nome. Você crê? Sim, creio. Você aceita o Cristo? Outros responderam. Agora era a minha vez. Tinha a possibilidade de verdadeiramente, livremente ratificar o batismo. Pois é permitir ao Senhor, por esse ato livre, de manifestar todo o poder que recebemos por todos os nossos sacramentos, com toda essa vida sobrenatural que temos em nós. É precisamente o Espírito Santo que revela o Cristo vivo e presente. De outro jeito, o Cristo torna-se uma tese teológica, uma doutrina, um conjunto de dogma. Para mim, isso foi a grande mudança a respeito do Cristo. Estudei Cristologia, era minha especialização. Até tinha feito minha tese de doutorado em teologia sobre a Cristologia de Tertuliano. Em seguida, após o batismo no Espírito, percebi que tinha um outro Jesus para ser conhecido. Um Jesus ressuscitado, vivo, que está aqui e que age precisamente pelo seu Espírito. Porque o Espírito Santo, para nós, após a redenção, é o Espírito do Cristo. É o sopro do Cristo sobre a Igreja. Quem pode renunciar ao sopro do Senhor? Tenho a impressão que o Cristo procura faces que anseiam receber o sopro. Ele diz: recebam o Espírito Santo, como se ele orasse, como se ele mendigasse de nós, de suas criaturas da Igreja, mesmo da Igreja. Ele mendigava a possibilidade de comunicar-lhes o seu Espírito. Recebam o Espírito Santo. Isso é um pedido. A renovação carismática renovou também a Igreja na ação carismática do Espírito Santo. Non solo quindi l'azione santificatrice trasformante, ma anche l'azione carismatica. Não somente na ação de santificação e de transformação, mas também nos exercícios dos carismas. Nesse sentido, a renovação carismática foi uma resposta de Deus às orações de João 23. Sua oração para um novo Pentecostes. Era também a resposta de Deus
ao que a Igreja tinha escrito no Lumen Gentium 12. Lo Spirito Santo, O Espírito Santo solo attraverso i sacramenti e i ministeri santifica la Chiesa, santifica a Igreja não somente pelos sacramentos e ministérios, distribuendo ogni sorta di carisma. mas também distribuindo os diversos carismas. Carismi essendo atti per l'edificazione della Chiesa, E esses carismas, sendo ações para a edificação da Igreja, devono essere accolti con gratitudine e consolazione. devem ser acolhidos com gratidão e consolação. Quando parlo ai vescovi e preti spesso ricordo queste parole: dovrete ricevere i carismatici con gratitudine e consolazione. Quando encontro bispos, padres, muitas vezes digo-lhes que é preciso acolher com gratidão e consolação a renovação carismática. Em 1990, o cardeal Suenens dizia: mas essa graça da renovação oferecida para a Igreja, ela não é verdadeiramente acolhida por toda a Igreja, na sua globalidade. Ela não é entendida pelo coração da Igreja e pode-se dar conta que em certos países essa graça do batismo no Espírito é em seguida atrás dela a renovação, as novas comunidades, a força da vida comunitária. Não é forçosamente acolhida ou entendida. O que o senhor pensa disso e será que ainda tem uma etapa a ultrapassar para ir mais longe? O elemento essencial, posso falar disso, pois eu mesmo o experimentei, é o medo da novidade. É o desejo de fazer o que sempre fizemos, de se inserir nesta linha na qual o homem é o mestre da jogada. O que não entendo é que tem pessoas no clero que condenam ou rejeitam abertamente a renovação. Apesar do fato que os papas Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI expressaram muitas vezes suas aprovações, suas motivações, seus julgamentos positivos a respeito desse movimento e de outros movimentos da Igreja. E se eu pudesse dirigir uma palavra como, aliás, o faço quando prego retiro aos bispos ou ao clero, diria: não tenham medo do Espírito Santo. Muitas vezes existe o medo. Mas o que é engraçado é que nesses retiros que prego muitas vezes aos bispos e ao clero, sem nomear a renovação, mas deixando passar a graça de Pentecostes, para terminar, a última missa é sempre uma efusão do Espírito e eles a aceitam. Então, quando destaca-se a graça do Espírito Santo de certas expressões particulares ou de pessoas particulares que podem criar dificuldades, a gente se dá conta que essa graça é aceita. Então, seria preciso achar a maneira de transmitir o Espírito Santo e nós, os instrumentos, ficar atrás. Percebemos que a graça do Espírito Santo nos leva para a unidade. Ele derrama seu Espírito com as mesmas manifestações sobre os cristãos das diferentes confissões cristãs. Isso não quer dizer que desprezamos ou esquecemos, que passamos por cima das diferenças que devem ser resolvidas. Mas percebe-se que quando tem uma mudança do coração, quando começamos a trabalhar juntos e rezarmos juntos, quando se centra sobre o Cristo, percebe-se que mesmo as diferenças doutrinais diminuem. Podemos resolvê-las. Esse sopro nos livra também do nosso pecado, da nossa frieza. Parece que tem uma ação de destruição e de criação. O Espírito de Deus cria sempre algo novo. A renovação é segundo uma definição que sempre me tocou e que li no começo. A renovação é restituir o poder a Deus. Não percebemos, mas queremos nós mesmos gerenciar o poder.
sempre em nome de Deus. Sempre encontrarmos razões para fazer o que queremos. Enquanto a renovação significa que o Espírito Santo encarrega-se da vida da igreja. A vida da igreja significa a direção de uma paróquia, a maneira de pregar, de colaborar com os leigos, ou seja, toda a vida da igreja. Existe uma resistência a isso. É claro que há uma resistência. É preciso morrer para dar as rédeas, os poderes de nossa vida ao Espírito Santo, ao Espírito do Cristo. É preciso despojar-se do seu poder. É o que o Cristo dizia, negando-se a si mesmo. E São Paulo também dizia, não vivo mais para mim mesmo, vivo para o Senhor. Mas parece que essa passagem de passar de um modo de viver para si mesmo a um modo de viver para o Senhor, parece que é bastante difícil para nós. É uma porta estreita. Sim, é natural. O homem instintivamente quer guardar sua autonomia. A vinda do Espírito Santo exige de renunciar à nossa autonomia para nos dar uma liberdade evidentemente muito mais profunda. Mas é preciso renunciar a essa liberdade, que é mais uma escravidão do pecado, do egoísmo. Se provássemos os frutos do Espírito Santo, então seria fácil de entregar o poder, as rédeas de nossa vida. Porque os frutos do Espírito, logo que o deixamos agir na nossa vida, são o amor, a paz e a alegria. São todas essas coisas que a humanidade procura desesperadamente. O amor, a paz, a alegria. A experiência nos diz que é somente no Espírito do Cristo quando deixamos entrar na nossa vida. É nossa maneira de dizer, deixa entrar o Espírito Santo, o Cristo na nossa vida. Com Cristo, a alegria e a liberdade entram. É preciso simplesmente realizar essa passagem, fechar os olhos e se jogar. Trata-se de se jogar. Tem uma passagem nas Confissões de Santo Agostinho que sempre me tocou. Nos momentos decisivos onde deveria decidir permanecer na sua vida passada ou entrar numa nova vida, dizia que tinha a impressão que Deus estava na frente dele dizendo: joga-te, joga-te, verás que não vou recuar para te deixar cair no vazio, joga-te. Mas era preciso fechar os olhos, porque Santo Agostinho dizia que sempre tinha a memória do passado que o arrastava para trás, dizendo: não faça isso, porque depois você deverá renunciar a isso e aquilo. E, felizmente, teve a coragem de jogar-se e temos Santo Agostinho. Do contrário, a história teria sido apenas um pecador a mais. Temos um ser iluminado a mais. E para acabar, qual é a palavra que o Senhor gostaria de dar aos que nos escutam? Não tenham medo do sopro do Espírito Santo. Ele é nosso aliado, o aliado da nossa razão, não é o inimigo da nossa razão. Ele é o aliado da nossa razão. Ele é o aliado da nossa alegria. Ele é o Espírito do Cristo que quer entrar na nossa vida para nos alegrar. Então, se procuramos alegria, se vocês procuram a alegria, caros amigos, não tenho outras sugestões a fazer-lhes. Joguem-se nos braços do Cristo ressuscitado. Ele não vai recuar e deixar vocês caírem no vazio. Para esse mês, associando-nos à oração do Padre Raniero Cantalamessa, podemos rezar para que nossas igrejas descubram e aprofundam o batismo no Espírito. Crescerão assim na unidade. Venha a nós, Espírito Criador.
visita as almas dos teus, tu que és a unção espiritual. Empurra o adversário para longe, sem demorar, nos dê a paz. Faz-nos conhecer Deus o Pai, faz-nos conhecer também o Filho, e crê a todo tempo que tu és o único Espírito de um e do outro. A palavra desse mês encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito e a vos dará força.